Félix Torres, tudo indica, vai pro Internacional. Daqui a pouco tem detalhes aqui na Central do Mercado com o André Pessoa. Gabriel Paulista pode estar chegando. Esse sim acho que é um bom reforço, né? Jogador experiente, de carreira internacional. E a tentativa com o Alisson, uma opção pro meio campo. E possivelmente a saída do Félix Torres, né? Isso, pro Internacional. Porque a chegada do Gabriel Paulista amplia, já tem André Ramalho, Kaká, Gustavo Henrique, João Pedro Choca, isso. E aí, sem a saída do Félix Torres, o Gabriel Paulista seria o sexto, né? E agora vai ser o quinto, mas um quinto que eu acho que chega para jogar, né? Eu acho que sim. Com a perspectiva, se ele estiver bem, ele chega para jogar. O jogador que estava no Besiktas em plena atividade, ele teve algumas questões de lesão, né? Jogador de 35 anos. Sim. Teve algumas, nada longo, mas teve algumas, mas ele era muito mais titulado que reserva. O nome que já vem sendo falado ali, né? Jogador que vinha jogando. Desde 24, final de 24, ano passado, tentando ver, parece que ele tem essa história de ser torcedor corintiano, enfim, né? Mas isso deixou chegar num ponto que você tem que pagar um cara. E vai ter que pagar ainda o Santos Laguna lá pelo Félix fez o acordo, né? Isso. Né? Agora é provável que nos próximos dias caia o transfer ban da FIFA, né? E aí fica com essa dificuldade de ter um valor muito alto para pagar agora que esse dinheiro que entrou, enfim, mas eles conseguem minimamente pagar isso daí, mas fica ruim na organização, né? É o prêmio da Copa do Brasil, que vai ter uma parte vai para os jogadores, né? E você vai diluindo para você ver como o Corinthians se colocou numa situação em que ele anda no fio da navalha. Ninguém podia garantir que ia sair o contra-ataque do Bidon, a bola ia cair com o Yuri Alberto, passe pro Memphis e o gol. Porque é um jogo de futebol de 90 minutos. Você vê como é um clube administrado nesses últimos anos, na base do não cumprimento de um monte de compromissos e rezando para o futebol produzir eventualmente alguma receita inesperada. Não fazer o gol do pênalti? Exatamente. Estava na marca do pênalti ali contra o Cruzeiro. Então, quando se fala de janela do Corinthians, assim, a gente pode fazer uma análise esportiva da questão. Acho que o Gabriel Paulista, em tese, chega levando o nível. Por outro lado, é entender qual é o projeto de clube do Corinthians. É isso aí. Se o Corinthians vai seguir com esse tamanho de custo de passar um recado, né, para a torcida, eu acho. Quando é o início de um processo de verdade, de reestruturação financeira. Porque o que a dívida consome não é só o fato de dever. Também tem o que a dívida consome em termos de juros e serviços de dívida anualmente, engole um pedaço de receita enorme. O Corinthians consegue ser um gerador de receita, só que ele ainda gasta mais do que ele deveria gastar em função do tamanho da dívida. E até que se aconteça algo, porque o Osmar Stabile, ele tá falando... tá parecendo que ele tá querendo tomar esse rumo, mas até isso acontecer, a gente precisa esperar, porque é normal, né, da gente às vezes falar. Ele tá tentando estabilizar. Já se inscreveu no canal? Gente, eu tô em férias com a família, tô aqui gravando pra vocês, então o mínimo que eu peço pra vocês é só se inscrever. Não custa nada, não tem que fazer Pix, não debita do cartão de crédito, não tem golpe, é só apertar o botão de inscrever-se. Pronto, você faz parte da comunidade, o algoritmo ajuda a recomendar os meus vídeos para você. Então, se você gosta do conteúdo e assiste o meu conteúdo, é só o que eu peço para você, beleza? Vamos lá. Vamos falar do Corinthians porque tem muita coisa acontecendo realmente. Eu não sei nem por onde começar. Mas vamos lá. Cirurgia do Rodrigo Garro. Que história é essa? O Garro tá com um problema de talvez até astral, né? Uma sugestão aí, uma benzedeira, uma reza brava, alguma coisa interessante para que ele possa começar 2026 e que esse ano seja muito diferente do que foi 2025 para o Garro, né? Ele não conseguiu ser nem perto daquele jogador de 2024, quando foi eleito o melhor meia do futebol brasileiro, e muito por questões físicas. A gente sabe da capacidade do Garro, mas em muitos momentos ele se ausentou do Corinthians, ou por uma questão do joelho, ou por uma questão muscular, ou por uma questão até aleatória, como é o caso agora. E o Corinthians noticia que ele sofreu essa cirurgia para corrigir ali uma fratura que ele sofreu no punho da mão esquerda, algo que vem de uma pancada na final da Copa do Brasil diante do Vasco. Um jogo em que ele não começa como titular, entra nos minutos finais por conta de problemas físicos e apenas nesses minutos dá tempo dele sofrer uma pancada a ponto dele ter que fazer uma cirurgia começando 2026. Então é mais um ano que ele não começa a pleno, com a sua plenitude física no time do Corinthians, que vai estrear no Campeonato Paulista no domingo diante da Ponte Preta. Ele está fora. A gente não sabe exatamente o tempo de recuperação, porque o Corinthians apenas informou que ele foi submetido a essa cirurgia, retorna às atividades no CT Joaquim Grava na sexta-feira, e às vezes, se for uma cirurgia muito simples, né, com uma proteção, ele consegue até realizar algumas atividades, dificilmente para o jogo.
né, na sua estreia, até porque o Garro é um daqueles jogadores que você pode cuidar um pouco mais, não precisa necessariamente jogar na estreia. O Memphis e o Ranieri já estão separados exatamente para fazer um acompanhamento melhor. O Yuri está lá na Itália, não se reapresentou ainda, o José Martínez está na Venezuela, então o grupo já está naturalmente desfalcado. Então o Garro você não precisa levar para o sacrifício no primeiro jogo do Campeonato Paulista. Agora, eu não sei quantos jogos ele vai perder, e na verdade a preocupação nem é essa. A preocupação é porque mais um problema físico, né, aleatório do Rodrigo Garro. A questão é que ele esteja pleno, né, para poder ajudar o Corinthians durante a temporada. O camisa 8 do Timão fez aniversário esses dias, convidou todo mundo do elenco lá, fez uma grande festa, um cara muito querido pela Fiel, e que teve dificuldades no ano passado. Tomara que esse ano ele consiga ter uma sequência melhor. Beleza? Temos saídas também, né? A gente está falando do Garro aí, ausência e tudo mais, mas por uma questão de desfalque, mas temos saídas. Gente, essa informação, ela é muito boa, imagino eu. E ela está linkada com outra, referente à contratação do Gabriel Paulista, que a gente já falou aqui, jogador de Arsenal, Atlético de Madrid, estava no Besiktas, já tem seus 35 anos. Tem uma certa preocupação, porque ele teve uma lesão no reto femoral no final do ano passado, na verdade, final de 2024. Ele terminou a temporada super bem no Besiktas, de 17 jogos, 16 como titular. Está livre de mercado, né? Tá livre né, para ser transferido, porque ele rescindiu o contrato com o clube turco. Começou no Vitória, mas já se declarou corintiano muitas vezes, postou uma foto esses dias no elevador com a camisa do Corinthians. É aquela história, tá querendo e não tá sabendo pedir, né? Tá sabendo pedir sim. Já falei aqui para vocês que ele já negociou em outras janelas. Ele tem um sonho de vestir a camisa do Corinthians, é veterano e tudo mais, mas vem livre. E aí o que facilita muito a negociação. Jogador experiente, rodado, né, com muitos anos na Europa, talvez o Corinthians entendeu que ele possa ser um cara experiente, de grupo e tudo mais, possa ajudar nessa temporada, numa temporada difícil, né, em questões financeiras, não está nem com o transfer ban derrubado nesse momento, né, mas já encaminhou o negócio. E a contratação dele tem a ver com a possibilidade muito iminente de você liberar alguns jogadores do elenco. Eu falei aqui para vocês, gente, o Félix Torres, o Kaká, eles vão ser colocados em alguma barca aí, não é possível, né? Porque não dá para você, não precisa. Você já tem ali o Gustavo Henrique, o André Ramalho, que terminaram como titulares, o Tchoca, que foi titular em vários momentos e corresponde quando é acionado, e o Gabriel Paulista chega ali para disputar, né? Não precisa do Félix Torres e do Kaká, que perderam muito espaço e porque a qualidade deles é realmente inferior. E a informação desta, nem sei que dia hoje, quarta-feira, é que o Félix Torres está encaminhado com o Internacional. Fabinho Soldado não é um executivo, é um prefeito para o Corinthians. Ele foi ao Inter e está, obviamente, tentando trazer jogadores da sua confiança. O curioso é que ele vetou a ida de Pedro Raul. O Pedro Raul estava praticamente acertado com o Inter. Quando chega o Fabinho Soldado lá, ele... Pedro Raul não vem. Ele que barra o negócio. O Pedro Raul está hoje no Corinthians, sendo aproveitado, e poderá até ser titular na estreia do time no Campeonato Paulista. Por outro lado, o Fabinho indica Félix Torres, que não teria mais espaço no Corinthians, que é o pivô, né, do transfer ban, mas não é por conta disso. A questão é que ele se inviabilizou com atuações muito ruins, tanto na zaga quanto na lateral direita. Acho até que como lateral, vou falar baixinho aqui, fez alguns bons jogos. Pela seleção equatoriana, quando enfrentou o Brasil, foi muito bem também, jogando como um zagueiro pelo lado direito. Ele cumpre, mas assim, é um cara que... Não dá pra você ter no elenco um cara que cumpre, né? Um cara que é, sei lá, lateral e não compromete. E muitas vezes ele até comprometia. O fato ele está indo por empréstimo de 1 ano. Claro que faltam minutas ali, apenas definições para que ele seja confirmado, mas a tendência é que o Fabinho Soldado não, o Félix Torres, através do Fabinho Soldado, seja jogador do Inter em 2026. Você gostou dessa informação, torcedor do Corinthians? Eu tenho certeza que sim, porque aqui ele não ajudaria mais nada. Além dele, e aí eu já falei do Gabriel Paulista, né, que está encaminhado, só tem uma questão aí com a questão clínica dele para saber se está tudo certo, para que ele realize exames e seja confirmado como jogador do Corinthians, quando o transfer ban cair. Eu já vou falar sobre ele. O Félix Torres indo para o Inter, e a outra despedida mais ou menos a gente já sabia, né? É a do Fagner. O Fagner rescindiu oficialmente com o Corinthians
e acertou o seu vínculo definitivo com o Cruzeiro, onde ele estava por empréstimo, inclusive, na temporada 2025. O Corinthians fez um post, nada mais do que um post com um carrossel de fotos, para se despedir de um dos jogadores que mais vestiram a camisa do clube. Está no top 10, inclusive. São mais de 500 jogos, 576, se eu não me engano. Quase 600 jogos do Fagner em 2 passagens, né? Ele começa como filho do Terrão, vai para a Europa, Vasco, roda, volta para o Corinthians e aí sim emenda 10, 11 temporadas, ganha 5 títulos, entre eles 2 brasileiros, 3 paulistas. Um cara que foi importante em alguns momentos, jogou muita bola em outros momentos, chegou até uma Copa do Mundo, mas foi muito criticado também por outros. Um jogador que perdeu pênaltis em momentos decisivos, que falhou em outros momentos mais impactantes, que deu declarações um pouco mais polêmicas e que nesse momento, inclusive também se despediu na sua rede social com muito carinho pela Fiel, pelo clube e tudo mais, mas colocou lá uma frasezinha que, né, deixou uma brecha para uma certa polêmica, quando ele diz que não imaginou que fosse encerrado o seu ciclo com o Corinthians, mas algumas pessoas quiseram que... Fala, fiel torcida do Timão. Hoje a notícia é daquelas que fazem o coração do corintiano acelerar. Segundo informações do jornalista Bruno Fernandes, Roger Guedes está muito perto de voltar ao Corinthians em 2026, uma notícia que vem tomando conta dos bastidores do Parque São Jorge e reacendendo a esperança da Fiel em ver novamente um dos maiores ídolos recentes vestindo o manto alvinegro, aquele que sempre demonstrou raça, entrega e amor pelo clube. A passagem de Roger Guedes pelo Timão deixou marcas profundas. Foram gols decisivos, atuações de gala e momentos que fizeram a torcida vibrar nas arquibancadas e acreditar que o Corinthians podia ir longe em todas as competições. E agora o retorno do atacante promete mexer com todo o ambiente do clube. Fontes ligadas ao jogador confirmam que ele está muito animado com a possibilidade de voltar, principalmente porque guarda um carinho enorme pela torcida corintiana, que sempre o apoiou mesmo nos momentos mais difíceis. Outro ponto importante é o desejo pessoal de Roger Guedes em disputar uma Copa do Mundo, e ele acredita que com a visibilidade que o Corinthians oferece poderá atrair novamente os olhares da comissão técnica da seleção brasileira. A ideia é contar com ele para liderar o elenco dentro e fora de campo. O Corinthians pretende montar um time competitivo, capaz de brigar por títulos nacionais e continentais, e o retorno de Guedes é visto como um passo importante nessa reconstrução. A torcida já começou a se movimentar nas redes sociais, pedindo o retorno do craque, e o nome dele está entre os assuntos mais comentados do momento, mostrando o quanto o corintiano ainda guarda carinho e respeito pelo jogador. Roger, por sua vez, teria dito a pessoas próximas que quer viver novamente a energia da Neoquímica, arena lotada, o canto da Fiel empurrando o time e o sentimento único de ser corintiano. O atacante entende que no Corinthians ele se sente em casa. Parece que o reencontro entre Roger Guedes e o Corinthians está mais próximo do que nunca, e quem sabe o ano de 2026 marque o início de uma nova era vitoriosa no Parque São Jorge. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Roger Guedes será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Corinthians. Até a próxima e vai Corinthians!